Boa noite a todas. Eu prometo que eu vou liberar lá as aulas gravadas. Eu que acabei me enrolando aqui, não liberei ainda as aulas gravadas, mas eu prometo que hoje, até amanhã de manhã, todas as aulas aí, todos os nossos bate-papos aí estão liberados para a gente conversar, que a gente conversou aí nas últimas semanas aí, para a gente poder disponibilizar para todo mundo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, o assunto que eu escolhi para a gente conversar é um assunto que tem muita gente me pergunta, né, normalmente, me perguntam a respeito das sinergias, né? Como é que a gente faz para combinar óleos, tal? Como é que a gente faz para substituir um óleo por outro? Como é que a gente faz para conseguir melhorar o efeito do óleo, não? Então, eu estou aqui trazendo um materialzinho para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. E, como sempre, eu estou aberto aqui a questionamentos, tal, que vocês quiserem, basta me chamar, a gente tenta esclarecer aí se eu conseguir. Então, vamos lá. A gente precisa entender como é que os óleos essenciais funcionam. A gente tem 3 formas básicas de aplicar o óleo, né? Quando a gente trabalha no nosso organismo. Então, a gente trabalha primeiro com a questão do olfato, né? Ou colocando no ar ou inalando o óleo. Quando nós inalamos o óleo pelo olfato, ele funciona, a gente já falou nisso em outros bate-papos, né? Ele vai lá, entra pela narina, ativa o sistema límbico, e o sistema límbico atua na nossa pituitária, né? Que é uma glândula que tem no cérebro, e ela manda comandos para uma série de glândulas dentro do nosso organismo, né? A adrenal, a tireoide, as glândulas reprodutoras, os hormônios digestivos, tal. Então, a gente cria uma série de situações estimuladas pelo óleo que a gente inala. Então, é assim que funciona a questão do olfato. Quando a gente usa da forma tópica, ou seja, espalhando pela pele, o funcionamento do óleo é um pouquinho diferente. Ele entra pela corrente sanguínea, então, em contato com a pele, ele é absorvido por essa pele repassa para a nossa corrente sanguínea, e a corrente sanguínea é que leva o óleo essencial até os nossos sistemas. Então, sistema respiratório, sistema circulatório, reprodutor, linfático e assim por diante, né? Então, a gente tem uma condição, não é nem melhor nem pior, é uma condição diferente para o uso do óleo. Então, quando eu inalo, o efeito dele é muito mais rápido. Ele rapidamente atinge o nosso cérebro, né, e dispara para o nosso corpo, né? Então, o uso dele é mais rápido. Quando a gente usa ele de forma tópica, a absorção dele é um pouquinho mais lenta, mas atinge os mesmos órgãos, os mesmos locais que a gente deseja. E outra forma de usar é inalando. Agora, para inalar o óleo, a gente tem que saber qual é o óleo que a gente está inalando e para que a gente quer, qual que é o objetivo que a gente quer atingir. Então, entender a forma como a gente ingere esse óleo é muito importante, né? Então, é importante saber qual que é a função, a formulação desse óleo e o que a gente busca com a ingestão desse óleo. Normalmente, eu peço para que as pessoas tenham uma orientação de um aromaterapeuta ou de alguém que conheça a medicina aromática para que faça a ingestão do óleo, né? A maioria dos óleos podem ser ingeridos
né? Principalmente aqueles que são condimentares, né? A gente está falando aí de orégano, manjericão, não? A gente já faz uso dessas plantas milenarmente, então normalmente não tem problema na ingestão desses óleos. Porém, a gente precisa saber a procedência do óleo que vai ser ingerido para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, né? Com o uso tópico, o óleo ele busca trazer a homeostase. O que é a homeostase, né? É o equilíbrio do organismo. Então, quando ele cai em determinado sistema, ele tenta trazer esse sistema para um equilíbrio hormonal, um equilíbrio de funções, tal. E isso daí é muito importante para diminuir os riscos de doença, né? Então, o óleo essencial tem uma função muito característica de prevenção de doenças. Mais do que tratar a doença, o uso regular, né? Entendo que regular não é necessariamente contínuo, né? A gente sempre tem que dar uma paradinha terapêutica no uso do óleo. A gente usa por um período, para um pouquinho, usa de novo. Mas o uso regular do óleo já está estudado e determinado que a gente consegue atingir uma prevenção de certas doenças de uma forma muito forte. Isso, a gente está falando de hipertensão, a gente está falando de diabetes, a gente está falando de tudo aquilo que precisa ser anti alguma coisa, né? Então, antioxidante, os óleos essenciais são antioxidantes. Nós temos óleos essenciais anti-inflamatórios, óleos essenciais antifungicidas, anti-inflamatórios, né? Então, é muito importante a gente usar regularmente os óleos. E quando a gente faz isso, a gente só precisa se preocupar com quais óleos combinam com quais óleos, né? A gente tem que ter uma preocupação com os componentes desse óleo, né? Porque eles não podem ser conflitantes. Você não pode usar um óleo essencial que, por exemplo, é um relaxante, um calmante, como camomila romana, tá? Associada com um óleo estimulante. Por quê? Porque a soma deles vai trazer um efeito negativo, né? Não vai ser uma soma, vai ser uma subtração. Então, é importante só se preocupar com isso. E o assunto que nós vamos falar hoje aqui é como fazer essas sinergias, como a gente entende esse quadro dos óleos. É lógico que não dá para falar de todos os óleos, são centenas de óleos, mas a gente pode conhecer o princípio, para que a gente não erre na hora de a gente fazer uma substituição de um óleo ou a sinergia, ou seja, um blend, né? A combinação de óleos. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que entender qual que é a formulação química do óleo. Não, Marco, mas você vai explicar quimicamente como o óleo funciona? Não, eu só vou dar aqui uma visão genérica, né? uma visão superficial de como que os óleos estão divididos, em quais grupos que eles estão divididos e como que a gente associa esses grupos, né? Então, a gente tem dois grandes grupos de óleos essenciais, né? A gente tem os monoterpenos e os óleos que são... Desculpa, aqui entrou uma ligação, então atrapalhou um pouquinho. Os sexterpenos, né? Então, a gente tem mono e sexterpenos. Eles estão divididos nesses dois grupos. Então, de cara, a gente já sabe que a gente pode combinar óleos monossertênicos com monossertênicos e os outros, né, os sexterpenos com sexterpenos, né? São classificações de óleos. Então, quando a gente olha uma tabela, que essa tabela é disponível na internet, a gente acha isso
isso de uma certa forma muito facilmente na internet, a gente também tem os óleos divididos em grupos dentro dessas classificações. Então, os monoterpênicos, divisões, que é relativo à formulação química desse óleo, né? Então, a gente tem lá os monoterpênicos aldeídos, né? A tabela eu vou publicar amanhã no grupo, né? Eu tenho uma figura do que eu estou falando hoje. Alguém está perguntando aqui como que... A Silvia está perguntando como é que encontra. Eu vou publicar essa tabelinha, né? Então, na tabelinha lá tem assim, dividido os mono e os sesquiterpenos. Depois, ela tem uma outra classificação que é para que serve esses óleos, né? Então, eles estão agrupados: energizantes, os esclarecedores, os calmantes, os estabilizantes e aqueles que fazem você ir para frente, né? Ele é aqueles que mandam você, que te dão coragem, né? Que ajudam você a caminhar para frente. É assim que eu dividi. Eu tenho isso, um gráfico que eu publico para vocês amanhã no grupo. Então, restauradores, né? Quais são os óleos que são restauradores? No monoterpenos, os restauradores eles têm duas características químicas, né? Aldeídos e fenóis. Não é importante a gente saber o que são, como é que são esses, a formulação molecular desses elementos químicos. O importante é a gente saber que existe monoterpenos, aldeídos, fenóis, poliprotenos, ketones e álcools, tá? Eles são basicamente esses daqui. Aí, dentro deles, eles têm características, né? Então, e dentro dos aldeídos, a gente está falando de elementos químicos, que são geraniol, nerol, cuminol, decenal. Eu não queria ficar muito nessa composição química, né? Mas o importante é a gente saber que os aldeídos são a melissa, a cúmia, o cilantro, a cássia, né? Esse é um grupo de óleos que são restauradores. Então, se você souber que melissa, deixa eu ver qual mais que estão aqui, a cúmia, o cilantro, a cássia, né? São óleos que podem ser combinados entre eles, então, esses daí você sabe que podem ser associados ou substituídos. Então, eu posso usar um cilantro ou posso usar uma melissa. Para quê? Para ter esse efeito restaurador. Então, quando eu preciso recuperar uma pessoa, eu posso usar esses óleos. Aí eu tenho os fenóis. Os fenóis também têm uma classificação, que é eugenol, o carvacrol e o timol. Então, eu estou falando que fenóis combinam com fenóis. E quais são os fenóis? O clove, o orégano, o time. Então, eu posso usar no lugar de um orégano, por exemplo, eu não tenho orégano, qual que eu uso? O time. Qual que eu uso se eu não tiver esses? O clove. Eles têm a mesma característica química, né? Então, eu posso separar os óleos e substituí-los usando óleos com a mesma característica química. Então, quando eu estou falando de aldeídos, eu posso usar melissa, eu posso usar lemongrass, eu posso usar o cilantro, a cássia, né? Quando eu estou falando de fenóis, como eu disse,
clove, orégano, thyme. Né? Esses são restauradores. A gente também tem restauradores que são éteres, né? Que são da categoria de éter, que tem como predominância química o 1,8 sinol, né? Cineol, 1,8 cineol. Quem é que é o exemplo que tem 1,8 cineol de maior característica que todo mundo conhece? É o eucalipto. Mas se eu não tiver eucalipto, eu posso substituir pelo quê? Eu posso substituir, por exemplo, por um cardamom, que também tem o mesmo princípio ativo, que é o 1,8 cineol. Né? Então, eucalipto e cardamom, eles têm a mesma característica. São restauradores, como os outros que eu falei, mas eles são éteres, né? Então, eu tenho aldeído, fenóis, éteres. Aí eu também tenho os ésteres. Os ésteres, eu estou falando de um óleo que tem um outro componente químico, né? O princípio ativo é um pouquinho diferente, que são os metil, né? Então, nós estamos falando do Intergreen, né? Nós estamos falando do jasmim, nós estamos falando de Siberian Fir. Então, esses são óleos que podem ser substituídos um pelo outro. Por quê? Porque eles têm as mesmas características químicas. Vocês vão ver isso na hora que eu publicar a figurinha. É uma mandalazinha. Vocês vão perceber isso como funciona. E nós temos também os álcools, né? Então, os álcools, que também têm essa característica restauradora, a gente está falando de frankincense, de romário, de rosemary, cipreste, né? Juniper berry. Então, esses óleos, eles também têm essa característica restauradora. E só que eles não são iguais, né? Você vê que são componentes químicos diferentes. Então, eles podem ser substituídos entre si. Eu não tenho frankincense, eu posso utilizar no meu interagente um rosemary, né? Ou posso usar um cipreste, ou eu posso usar um juniper berry. Eles têm os mesmos componentes químicos na configuração do óleo, né? Que é o predominante, o princípio ativo predominante é o mesmo. Então, isso para restaurar. Aí eu tenho a mesma coisa para outras funções. Então, eu não vou me apegar aqui ao... Oi, desculpa, aconteceu algum...
Tá sem som, Marco. Boa noite. Está travado. Olá, boa noite. Acho que agora eu voltei. Boa noite. Sim, voltou. Boa noite, voltou sim. Bom, que ótimo. Vamos lá. Prazer em vê-la por aqui, Marta. Gratidão, é um prazer estar com vocês novamente. Obrigada pela acolhida, pessoal. Vamos lá, então. Peço desculpa aí que o meu telefone simplesmente desligou e quando eu religuei aí começou a dar esses probleminhas. Mas vamos lá. Então, eu estava falando que nós estamos falando de óleos que fazem a parte de restauração do organismo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui. A questão é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem dois tipos de óleos, né? Os álcool que energiza, o mais conhecido que a gente tem. Eu vou segurar um pouco. Então, vamos ver aqui. Mentol, né, que tem um característico mentol, e ele energia, como peppermint, a gente consegue energizar. Então, a gente consegue energizar. Mas também a gente pode substituir o peppermint nesse processo de energizar pelo DIU, por exemplo. Porque ele, apesar de ele não ser álcool, ele também tem essa característica energizante. Então, é um óleo que a gente pode substituir o peppermint quando a gente está buscando energia para o organismo. Aí a gente tem também uma outra função que a gente pode pensar que é a inspiração, né? Um óleo inspirador. Então, quando a gente fala de óleo inspirador, a gente está falando principalmente dos cítricos. Por quê? Porque o cítrico tem
um óleo específico, um componente químico específico, que é o limoneno, né? Então, o limoneno está em quase todos os óleos cítricos. E ele, por si só, né, ele já tem um efeito bem energizante e que também traz essa questão da inspiração. Então, a gente tem o limão, o grapefruit, a tangerina, o Wild George, a bergamota, tal, todos os cítricos têm essa característica. Então, eu posso substituir os cítricos um pelo outro, né, que eu vou conseguir essa questão inspiradora. Esses óleos que eu falei, todos eles são monoterpenos, né? Então, eles são monoterpenos e têm essas características que eu acabei de citar. Então, eu posso substituir os cítricos também por 3 óleos que são bem conhecidos, que têm as mesmas características. Por exemplo, o Douglas Fir, né? o Bhutanese e o Pink Pepper, né? A pimenta rosa. Então, eles, apesar de não terem limoneno, eles também têm essa característica inspiradora. Então, a gente pode fazer essa troca, porque todos eles são monoterpenos, né? Alguém perguntou aqui a substituição do peppermint. O peppermint a gente pode substituir pelo espermint ou pelo óleo essencial de dill. Na do Terra, eu não sei qual que é o nome, ele está num blend, eu vou consultar aqui. Mas o Espermint tem, então você consegue substituir o Peppermint por Espermint. Aí a gente tem uma outra característica que a gente pode agrupar óleos, né? Que é aquele óleo que é esclarecedor, né? Que vai ajudar a esclarecer, melhorar a mente, não liberar o corpo, né? Então, a gente consegue usar, por exemplo, nesse processo, óleos que são álcool, né? Na sua formação, e a gente está falando aí da citronela, a gente está falando do lemon eucaliptus, né? A gente tem o óleo de rosa, a gente tem o óleo de gerânio, né? A melaleuca, a manjerona, né? Eles são óleos esclarecedores, né? Que abrem a mente para a gente fazer o entendimento. E eles são basicamente do grupo de álcools, né? E tem na sua formulação a citronela e o geraniol, né? Que são 2 elementos que ajudam nesse processo, né? Aí a gente vai falar um pouquinho dos óleos que são calmantes. Esses já são mais conhecidos, né? As pessoas já usam com mais facilidade, mas eles também são álcools, né? Eles também estão no grupo de álcools, e aí a gente pode usar óleos que têm mais ou menos as mesmas características. Então, todo mundo conhece a lavanda, porque a lavanda tem linanol, né? Então, a gente consegue um efeito calmante. Mas não é só a lavanda que tem, o clarissage também tem essa característica, a bergamota tem essa característica, o petitgrain tem essa característica, né? Então, a gente pode associar esses óleos. A gente encontra também linanol em óleos como cilantro, basil, né? Que é o manjericão, a magnólia, né? A gente encontra na camomila romana. Então, a gente pode usar esses óleos na substituição
de um óleo calmante. Então, não é só a lavanda, né? A gente pode usar qualquer um desses óleos. Às vezes, a lavanda não tem um efeito esperado em algumas pessoas, consegue esse efeito, por exemplo, com a camomila romana ou com clarissage e assim por diante. Vamos passar agora por um grupo que aí já acabamos aí o monoterpenos e vamos falar um pouquinho de sexterpenos, né? Aí a gente está falando de dois grupos: os estabilizantes, né? Que é aquele óleo que a gente pode ajudar as pessoas a se estabilizar, a ficar na homeostase, né? Conseguir um equilíbrio, né? Então, a gente está falando também de álcool, né? Então, quais são os óleos que podem ajudar nesse processo? Patchouli, cedarwood, o sandalwood, o vetiver, né? São óleos que trazem equilíbrio. Então, esses óleos eles são todos do grupo de álcools, apesar de terem características químicas diferentes, né? Cada uma tem a sua. Por exemplo, o sândalo é o sandalol, né? O cedarwood tem o cedrol, mas eles são muito parecidos nas suas funções. Ficou aberto aqui um microfone. E outros que podem ajudar nesse processo, que não são álcools, mas são ketones, que são o spilinard e o turmeric, né? Eles têm essa função estabilizante que podem ser utilizados também nessa questão da energia. Essa parte aqui é um pouquinho chata, porque é nome de químico com nome de óleo, então a gente pode, às vezes, se complicar um pouco, tal, falar. A hora que vocês virem o quadrinho, como eu vou passar isso por escrito, vai ser mais fácil para vocês aí observarem. Mas o importante das sinergias, a gente entender que a gente pode e deve, né, criar as combinações de óleo, tanto para substituição como para sinergias, por algumas características, né? Então, a gente pode fazer isso por propriedade terapêutica, como eu coloquei aqui. Então, para esclarecer, para acalmar, para estabilizar, não, a gente tem essas características. Então, a gente pode fazer, por exemplo, para seguir em frente, né, que é o que ficou faltando, eu posso usar aqui o copaíba, o melissa, a pimenta preta, né, que são óleos que se associam pelas suas propriedades, né, pelas suas funções, pelo efeito que ele traz para o organismo. A mesma coisa acontece com o ylang-ylang, com o gengibre, com o yarrow, o cedarwood. Eles têm essa característica de coragem, né, de estímulo para que você siga em frente. Então, quando eu faço isso por propriedades terapêuticas, eu posso agrupar dessa forma que eu citei para vocês, né? Na hora que a gente vai fazer a sinergia, isso é muito importante, porque a gente tem que pensar na função que a gente quer obter nessa sinergia. Então, não existe protocolo para sinergia. Sinergia deve ser feito paciente a paciente, né? Vocês têm que tomar o cuidado de qual é o objetivo que você quer encontrar para fazer uma sinergia. Então, fazer, por exemplo, um antimicrobiano, né? A pessoa lá está com uma inflamaçãozinha tal, e você quer fazer uma associação. Então, você pode associar, por exemplo, um tomilho e um cravo, porque ambos são antimicrobianos, né? Então, você vai conseguir um efeito melhor para essa pessoa, né?
A mesma coisa, por exemplo, você vai conseguir, para tratar um resfriado, por exemplo, você pode pegar um eucalipto e um Siberian Fir, né? Aí você vai conseguir ter um efeito melhor para tratar um resfriado. É importante que você tome cuidado, como eu falei, para não colocar óleos que tenham funções antagônicas, né? Então, é por isso que é importante, às vezes, conhecer a composição química do óleo, para que você não tenha esse efeito. Então, você precisa saber como ele é, quais são as características químicas dele e qual é a função que esse óleo exerce no organismo, para que você possa fazer a combinação. Aí a combinação pode ser, como eu disse, por propriedade terapêutica. Outra forma de você fazer uma sinergia eficiente para o organismo é a combinação do óleo essencial com o óleo carregador que você utiliza, com aquele óleo base, né? Então, lembra que nós falamos na semana retrasada sobre óleos vegetais? Então, os óleos vegetais têm uma série de funções que ele exerce no nosso organismo. Então, a gente pode combinar aquelas funções do óleo carreador junto com o óleo essencial. Então, um exemplo simples aqui por exemplo, você utilizar com um óleo de erva doce. Então, você pega mel com erva doce, né, e ele vai ter um efeito cicatrizante na pele, né? Você vai ter um processo de hidratação muito forte, né? Você vai ter um tratamento de pele muito melhor do que se você usasse só o óleo essencial, sem o uso da base, que no caso aqui é o mel. Então, você pode juntar os dois, o mel e o óleo essencial, e ter aí um processo cicatrizante, né? Ou um mel e um outro óleo, por exemplo, uma melaleuca, para você fazer um cicatrizante mais forte, um aloe vera, ou como base, em vez do mel, você pode fazer esse tipo de combinação. Outro tipo de combinação que você faz é pelo efeito aditivo, né? Como eu falei da combinação. Então, você faz uma sinergia, por exemplo, para uma pessoa que está precisando de um antimicrobiano e também de um óleo restaurador, então você pode fazer um orégano com copaíba, por exemplo, né? Então, porque você quer um efeito potencializado desse óleo. Ou, por exemplo, uma sinergia de orégano com alecrim, né? Então, dependendo do tipo de bactéria que você vai querer combater, você vai usar, por exemplo, um orégano com tomilho. Ele tem um efeito muito forte com um tipo de bactéria, né? Se você usar orégano com manjerona, por exemplo, ele vai pegar outro tipo de bactéria. Então, seguindo a função do óleo, né, para cada tipo de bactéria, você consegue uma combinação que vai conseguir combater bactérias diferentes. Você pode fazer sinergia combinando os componentes químicos, né? Se você conhece os componentes químicos. Então, como eu falei nessa primeira parte, a gente tem o timol e o eugenol, né, que é o tomilho mais o cravo. Então, eles têm a mesma característica. Deixa eu ver qual que é a pergunta.
Não, a Ana Maria perguntou com óleos com funções antagônicas, né? O que acontece? Ele anula um, anula o outro, né? É lógico que, dependendo da quantidade que você coloca de um ou de outro, você pode ter efeitos diferentes para cada pessoa, né? Então, tudo depende da quantidade, como é que você formulou a sua combinação, né? Mas uma gotinha de um óleo com uma gotinha do outro, o efeito vai ser anulado, né? Então, é importante a gente tomar cuidado com os antagonantes, os antagônicos, né? Por isso que eu sempre digo, é importante buscar a causa raiz. O que você está querendo combater? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do que a gente está falando. Por exemplo, a pessoa pode estar com insônia. A insônia, às vezes você coloca lá o lavanda para uma pessoa e funciona super bem. Se você não sabe qual que é a causa da insônia, você pode ter dado sorte, porque ela pode ter insônia, né, ela está dormindo mal, por questões hormonais, ela pode estar dormindo mal porque ela se alimenta mal, ela pode estar dormindo mal porque ela está com um nível de cortisol muito alto, ela está com um nível de estresse muito alto. Então, tudo depende do que ela tem. Então, você só vai saber isso conversando com a pessoa. Então, o que é importante para você fazer uma boa sinergia, né? Como é que a gente pode fazer uma boa sinergia? A primeira coisa é conversar com o interagente, né? Então, você vai conversar com aquela pessoa que você quer ajudar, né? Vai entender qual que é o caso dela, vai entender o que está acontecendo. A segunda, você vai definir qual que é o propósito, né? Qual que é o foco da mistura. Quanto mais reduzido for o foco da mistura, mais eficiente ela vai ser. Não dá para tratar o organismo todo numa única sinergia. É melhor você fazer várias sinergias. Então, assim, eu quero cuidar de uma questão respiratória. Então, assim, imagina que a pessoa está lá com uma crise respiratória. Então, por que ela está com aquela crise respiratória? Porque ela está com, além da crise respiratória, que pode ser viral, ela também está com uma baixa imunidade. Então, eu vou usar uma sinergia, por exemplo, de eucalipto. Por quê? Porque o eucalipto é expectorante, né? E é estimulante. Então, eu uso lá o eucalipto. Eu vou colocar um alecrim. Por quê? Porque o alecrim é mucolítico, né? E os dois são 1,8 cineol. Cineol, desculpa. É 1,8 cineol. Os dois têm essa mesma característica. Então, eu estou tratando aqui a parte da questão respiratória. Mas ele também tem lá a sua questão de imunidade. Então, eu pego um hortelã-pimenta, né, que aumenta o sistema imunológico, né? Ele abre as vias respiratórias, ajuda a entrar mais oxigênio e tal. Então, eu vou ter aí uma melhora na respiração da pessoa. Associado, por exemplo, com um tomilho. Por que o tomilho? Porque o tomilho é timol, é do mesmo grupo aí do que a gente está fazendo com o hortelã-pimenta, e ele é antimicrobiano. Então, nesse caso, o meu objetivo ele foi cumprido, que era tratar a questão respiratória e melhorar a questão da imunidade. Marco, mas ele também tem lá um fungo no pé. Bom, se ele tem um fungo, então vamos fazer uma outra sinergia para os fungos. Para essa questão respiratória, a gente fica com a questão respiratória. Se eu quiser dividir essa sinergia de ação aqui que a gente
colocou, eu poderia dividir eucalipto e alecrim, hortelã-pimenta e tomilho, e fazer uma dosagem separada, porque quanto mais focado for a minha sinergia, melhor o resultado, né? Isso aqui é um exemplo. Você elimina o número de fatores que tem, né? Conversou bem com o seu interagente, tem aí um propósito, um foco que você já determinou, evitou colocar muitos grupos nessa sinergia, né? Você lembra que a base é importante, que você pode usar a base. Então, o óleo carreador que você vai usar, ele também tem as suas características, ele também tem as suas propriedades, ele também tem um poder terapêutico. Então, se você vai usar mel, se você vai usar um óleo de linhaça, se você vai usar um óleo de oliva, se você vai usar um óleo de coco, o óleo que você vai usar, ele também tem que ser levado em conta na hora de pensar essa sinergia. Então, a base é importante, né? E, sem dúvida, a questão da diluição, né? Lembrando que, na questão de óleos essenciais, menos é mais, né? Então, diluição média normal para um óleo essencial é 2%, né? Então, se a gente usa aí uma proporção de 2%, a gente não tem muito risco de cometer nenhum tipo de engano na hora que a gente faz esse processo, né? Então, a gente tem aí os nossos grupos. Eu até trouxe aqui alguns grupos que a gente pode utilizar. Então, os óleos essenciais de mentas, né, são cetonas e mentol, né, eles são energizantes, são revigorantes, são estimulantes. Quando a gente fala de florais, a gente está falando de álcools e estéreis, né? Então, são tonificantes e calmantes. Então, os óleos essenciais florais são tonificantes e calmantes. Os cítricos, eles são a base dele normalmente é limoneno, né? E beta-limoneno, citral, eles são revigorantes. Os óleos essenciais de árvores, capins, ervas, eles são éteres, óxidos e serptenos, então eles são calmantes, eles são renovadores, eles são estabilizadores, né? Essa é a característica. E os condimentos, né, os temperos, né, que eles são, na sua maioria, fenóis, e eles são reconfortantes. Então, você vai saber aqui por esse grupo, né? Uma outra forma de você entender como é que os óleos essenciais funcionam é você pensar na planta e da onde vem o óleo naquela planta. Então, a planta é dividida em raízes, né, caule, folhas, frutos, flores, e gramas e condimentos, né? Então, se você pensar, né, gramas e agulhas, assim, que é a divisão correta. Então, se você pensar as gramas, são os condimentos, né? Se você pensar na raiz, a gente está falando daqueles óleos que são extraídos das raízes das plantas. Qual é a função da raiz? A função da raiz é aterrar, né? Prender a folha, trazer nutriente. Não? Então, é ali que a gente vai conseguir trazer a pessoa para o chão, né? Vai aterrar aquela pessoa que passa o dia inteiro com a cabeça nas nuvens, tal. Você quer trazer ela para o chão, então você vai pegar óleos de raiz, né? Aquela pessoa que tem problemas respiratórios, qual é a parte da planta que é responsável pela respiração? Né? São as folhas, né? É a parte que respira. Então, você vai pegar óleos essenciais extraídos das folhas.
né, ou das agulhas, né, que são o eucalipto, não são retirados de folhas. Você quer trazer energia, alegria, não? Então, quais são a parte da planta que traz essa característica? São as flores, são os frutos, né? Então, é de lá que você vai pegar energia, que você vai pegar alegria. Então, por isso que a bergamota ajuda muito na hora de você criar a serotonina, né? Então, quando a gente fala de cítricos, né, ele tem um poder muito forte aí na produção de serotonina, dopamina e tal. Por quê? Porque é a parte da planta que traz esse tipo de situação. Quando você precisa de energia, que você quer que a pessoa renasça, né? Que ela precisa sair daquela situação onde ela está e precisa começar aonde que começa todo o processo de uma planta? São as sementes, né? Então, o início da vida, a planta, ela tem o mesmo ciclo da vida, né? Ela começa na semente, então a semente é o princípio, depois ela cai no chão, ela começa a crescer, ela vê a plantinha, né, vai crescendo, então ela tem o seu caule, depois tem as suas folhas, até ela chegar de novo na flor, né? E a flor é o fim do ciclo, né? E aí esse ciclo se encerra e ela expele as sementes e começa o ciclo novamente, né? Então toda planta que tem flor tem semente, e toda planta que precisa ter semente, que tem semente, precisa ter flor necessariamente, né? Então, esse é o processo. Então, a gente tem que pensar na planta dessa forma para a gente conseguir entender como é que os óleos essenciais funcionam e a gente consegue fazer isso acontecer dentro do nosso organismo, né? Então, eu trouxe aqui também um pequeno mapa, né, de como os óleos essenciais e quais são os óleos essenciais que funcionam no nosso corpo. Então, a gente começa aí, por exemplo, pelo cérebro e a mente. Eles estão agrupados, né? Então, são óleos que a gente pode usar quando a gente está falando de cuidar da nossa mente, do nosso cérebro. A gente pode falar de louro, da salvia-esclareia, hortelã-pimenta e zimbro. Quando a gente quer tratar a garganta, né, a parte da garganta, a gente está falando de citronela, orégano e lavanda. Pulmão, né, a gente está falando de hortelã-pimenta, lavanda, manjericão, camomila, frankincense. Do coração, a gente está falando de gerânio, erva doce, lavanda, zimbro, hortelã-pimenta. Fígado, né? Cipreste, alecrim, camomila, hortelã-pimenta, zimbro, erva doce. Quando a gente está falando de estômago, hortelã-pimenta, gengibre, toranja, orégano, cardamomo. Quando a gente está falando da pele, patchouli, erva doce, jasmim, gerânio, mirra. Quando a gente está falando de articulação e músculo, a manjerona, o zimbro, o frankincense, noz moscada, né? Esses são óleos que tem um mapinha aí do nosso corpo e como é que esses óleos funcionam. Eles têm características químicas que aderem aos tecidos desses órgãos, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E a gente sempre tem que lembrar que temos óleos em grupos de funções, né? São centenas de óleos, então não é um óleo o óleo às vezes tem mais de uma função, né? E a gente precisa também entender que tem muitas opções de óleos, né? Os óleos
Deixa eu ver aqui quais são as perguntas para a gente... Ah, sim. A Kathleen está pedindo para eu passar esse mapinha aqui. Eu vou passar junto com a imagem a mandala que eu tenho aqui com os olhos e suas características, para vocês poderem ter acesso. E aí vai ficar mais claro o que eu estou falando aqui, olhando a figura. Então, era isso basicamente que eu tinha para falar para vocês hoje, compartilhar com vocês. Espero que eu tenha sido claro o suficiente para que vocês possam entender. E os olhos, a função orgânica, né? Mas também tem os óleos essenciais, eles são, quando a gente fala de aromaterapia, né, a gente está falando na questão aromática, né? Então, a mesma coisa se dá para a questão das emoções. Então, às vezes, a gente quer trazer emoções para as pessoas, né, que elas possam interagir com as suas emoções, e a gente tem que ter essa preocupação também de não ter emoções antagônicas, né, óleos que ativam os nossos sensores emocionais, né, tem que ser compatível, né? Eu não posso pegar um estimulante e colocar com um óleo que vai trazer um quadro de... Diga. Edna, não consegui ouvir. Tinha alguém querendo fazer uma pergunta? Se tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não, a gente encerra por aqui e eu coloco lá no grupo, como eu comentei, aquilo que a gente falou. Tá certo? Então, uma boa noite a todos, então. Muito obrigado aí pela atenção. Boa noite, muito obrigada, hein, Marco? Como sempre, ótimo. Como sempre, ótimo. Muito obrigado. Vocês são gentis. Boa noite. Tchau, boa noite.